Seja bem-vindo à companhia deste vídeo. Quem vos falar é o professor Samuel Teodoro. Igreja Apostólica. O termo apostólica é empregado por várias denominações, desde seguidores de Edward Irving, pentecostais galeses, pentecostais unicistas, pentecostais neocarismáticos, igrejas litúrgicas como a Igreja Apostólica Arménia. Também é utilizado para definir as correntes neopentecostais que aceitam a existência de apóstolos, bispos, pastores e missionários e que seguem o modelo de evangelismo celular. Também o termo refere-se às igrejas que creem na doutrina e à autoridade eclesiástica do apostolado e creem que ele não se extinguiu, assim como a prática dos dons do Espírito, línguas, profecia, bem como a crença em curas e milagres. Algumas igrejas evangélicas passaram a usar a terminação apostólica por reivindicarem a volta às origens da Igreja dos Dias de Cristo. Muitas denominações cristãs possuem a ideia de que o ministério apostólico cessou com os 12 primeiros apóstolos carece de fonte. Os defensores da continuidade desse ofício religioso mencionam que vieram depois Matias, mais tarde Paulo e Barnabé, além dos companheiros e discípulos destes, como Timóteo, Silvano, Silas, Epafrodito, além de Tiago, irmão de Jesus, que Paulo distinguiu dos 12 apóstolos de Cristo. História. Apostolic Church foi usado inicialmente para designar várias denominações cristãs históricas que se pentecostalizaram no Reino Unido desde 1832, na Alemanha e Países Baixos, depois expandiu-se pelos 5 continentes, chegando por divergências doutrinárias ou excentricidades de líderes, gerou-se vários cismas e novos movimentos. John Alexander Doe 1847 a 1907, evangelista, exercia o DM de cura, fundou nos Estados Unidos a Christian Catholic Church Igreja Cristã Católica, em fevereiro de 1896. Afirmava ser Elias e fundou uma comunidade Zion City, em Chicago, ou Movimento de Zion, segundo sua crença do que seria uma sociedade santa. O movimento declinou por motivos de doença de seu líder e problemas financeiros. Seus seguidores fundaram a Christian Catholic Church Igreja Católica Cristã, chama-se Christian Community Church Igreja Comunidade Cristã. Outro exemplo é a denominação pentecostal do Reino Unido Apostolic Church Igreja Apostólica, fundada em 1916 pelos irmãos Daniel Palel Williams e William Jones Williams, membros convertidos na Apostolic Faith Church Igreja da Fé Apostólica de William Oliver Hutchinson, em Bournemouth, País de Gales, do Avivamento de Gales. Daniel foi ordenado apóstolo, em 1913 na Convenção em Londres por apóstolos na igreja da qual era membro. A Apostolic Church está presente em mais de 80 nações e chegou ao Brasil em 1969. Carece de fontes. Os novos apóstolos a partir da nova reforma apostólica tendo C. Peter Wagner, teólogo norte-americano de origem anglicana, como um dos principais defensores, surgiram de um segmento do neopentecostalismo norte-americano. Fundador da Christ Apostolic Church, CAC Igreja Apostólica de Cristo, conhecida popularmente como Aladura, o apóstolo Joseph Ayodele Babalola 1904 a 1959, nigeriano, de família anglicana, começou a pregar após uma visão, sendo expulso de lá, juntou-se à Faith Tabernacle em Lagos em 1930. É o precursor do avivamento promovido na Nigéria em Okioye durante 2 meses. Carece de fontes disputas doutrinárias e rivalidades na liderança sobre assuntos como o batismo infantil, poligamia dos cultos tradicionais e no islamismo, cura espiritual versus medicina convencional, levou à divisão do Faith Tabernacle em 1939 na igreja fundada por Babalola, a CAC. Reconhecido como profeta com dom de cura, o apóstolo Babalola e a CAC foram alguns dos pioneiros da Igreja Independente Africana. Foi detido diversas vezes por sua postura contrária a práticas religiosas tradicionais.
e Irvinismo. A primeira Igreja Apostólica Protestante foi fundada, em 1832, pelo pastor presbiteriano escocês Edward Irving 1792 a 1834 como Catholic Apostolic Church, conhecido como precursor do pentecostalismo na Grã-Bretanha. Irvingitas, seus seguidores, eram assim conhecidos. Pelos ensinos de Edward, crentes começaram a orar pelos dons do Espírito. Muitos de sua igreja e de outras começaram a falar em outras línguas e a profetizar em toda a Grã-Bretanha. O exercício desses dons já era parte do culto na igreja pastoreada por Irving desde outubro de 1831. Ele foi expulso de sua igreja em 26 de abril de 1832 e com 800 membros de sua antiga igreja fundou a Catholic Apostolic Church, CAC Igreja Apostólica Católica. Tendo voltado a Londres, pelo fato de não ter recebido nenhum dom, Irving foi reconhecido apenas como anjo-bispo, sendo assim relegado a um papel eclesiástico menor, enquanto Henry Drummond, J.B. Cardale e Taplin foram declarados apóstolos. Estes mesmos o enviaram para Glasgow, onde morreu, numa decisão de retirá-lo da liderança. A primeira Igreja Apostólica Protestante foi fundada, em 1832, pelo pastor presbiteriano escocês Edward Irving 1792 a 1834 como Catholic Apostolic Church, conhecido como precursor do pentecostalismo na Grã-Bretanha. Irvingitas, seus seguidores, eram assim conhecidos. Pelos ensinos de Edward, crentes começaram a orar pelos dons do Espírito. Muitos de sua igreja dele e de outras começaram a falar em outras línguas e a profetizar em toda a Grã-Bretanha. O exercício desses dons já era parte da adoração na igreja pastoreada por Irving desde outubro de 1831. Ele foi expulso de sua igreja em 26 de abril de 1832 e com 800 membros de sua antiga igreja fundou a Catholic Apostolic Church, CAC Igreja Apostólica Católica. Tendo voltado a Londres, pelo fato de não ter recebido nenhum dom, Irving foi reconhecido apenas como anjo-bispo, sendo assim relegado a um papel eclesiástico menor, enquanto Henry Drummond, J.B. Cardale e Taplin foram declarados apóstolos. Estes mesmos o enviaram para Glasgow, onde morreu, numa decisão de retirá-lo da liderança. Já eram 12 apóstolos em 1835. Fez-se uma reforma da liturgia com a assimilação de elementos litúrgicos e arquitetônicos das igrejas católica romana e ortodoxa. O papel da profecia foi diminuído a partir de 1868 e cessando, por fim, nas igrejas britânicas. Na Países Baixos e Alemanha, o ímpeto do movimento perdurou. Liderados por Thomas Carlyle, um dos apóstolos, e outros dissidentes, apóstolos continentais foram escolhidos e o movimento se nacionalizou. Defendiam um ministério quádruplo: apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou professor, em vez da visão atual quíntupla, em que pastor e mestre se distinguem. A Igreja se dividia em 12 tribos, sob responsabilidade de cada um dos apóstolos e seus co-ministros, definidos de acordo com o caráter espiritual dominante do país e secundariamente pela geografia. O último apóstolo foi Francis Valentine Woodhouse, morreu em 1901 e o movimento declinou. A Igreja Nova Apostólica, INA New Apostolic Church, fundada em 1863 e separada da Igreja Católica Apostólica Não Romana no Cisma de Hamburgo, pois acreditavam que o ministério de apóstolo continuava e não se restringirá aos 12 originais da CAC. Mais tarde descartaram a hipótese do apostolado se restringir a apenas 12 homens. Em 1897, Frederick Krebs foi ordenado seu primeiro apóstolo maior. Sua presença vem desde 1879 na Alemanha e na Países Baixos desde 1897.
O nome atual INA só foi aprovado em 1920 e conta com um apóstolo maior atualmente, Wilhelm Leber, apóstolos de distrito e apóstolos. A INA chegou ao Brasil em 1928 e em 2002 as regiões Norte e Sul da Igreja foram reunidas com a denominação de Nova Igreja Apostólica do Brasil, contando com um apóstolo de distrito, Guilhermo Villor. Outras ramificações são a Old Apostolic Church, Igreja Apostólica Antiga, e a United Apostolic Church, Igreja Apostólica Unida, fundada em Düsseldorf, Alemanha, em 1956 devido a discordâncias quanto ao cargo de apóstolo maior-chefe dos apóstolos, e a uma profecia não cumprida. 9 igrejas são missões desta última, na Austrália, África do Sul, Alemanha, Países Baixos, França, Índia, Filipinas e Brasil. São membros da UAC, atualmente liderada por 10 apóstolos. Algumas outras denominações são a Apostolic Church of South Africa e a Apostolic Church of Queensland, Austrália. Se inscreva neste canal e compartilhe. Que Deus abençoe sempre você e sua família.